Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do blog do Paulinho no YouTube, o terceiro programa da nossa série, um programa hoje que vai tratar de um assunto absolutamente polêmico, que são as mentiras dos diretores do Corinthians na transação, entre aspas, sabe-se lá se de fato houve uma transação, do jogador Edenilson, aquele que foi, voltou sem nunca ter ido. São tantas as mentiras, no caso da transação do jogador Edenilson do Corinthians, que a gente fica até com dificuldade de enumerar e tratar de todas elas adequadamente. Primeiro, o Corinthians disse que vendeu o jogador para o Udinese da Itália. Disse que a transação girou em torno de 3,5 milhões de euros. A gente foi procurar saber e descobriu que, se de fato esse é o valor, as divisões seriam 1 milhão para o Corinthians, 1 milhão de euros que o Corinthians teria direito no negócio. 2 milhões a serem divididos entre o empresário Jorge Machado e o empresário Gilmar Veloz, que não por acaso também é empresário de Alexandre Pato. E 500 mil euros de comissão para o senhor Kia Jorabichian, que vai receber através de Giuliano Bertolucci, o seu sócio, que sabe-se lá por que razões apareceu no negócio. Essa é a versão da venda para Udinese. Durante a semana a gente procurou a Federação Italiana de Futebol de Calcio, né, como eles falam, e nos informaram que a transação inexiste na Itália. Nunca foi feita. Não há contrato registrado de Edenilson na Itália. Evidentemente, embora não tenha causado surpresa por ser pelos nomes, né, envolvidos no negócio, a gente sabe muito bem que não há transparência com essa gente, nós noticiamos que Edenilson não havia sido vendido do Corinthians para Udinese. Os dirigentes do Corinthians, principalmente o senhor Ximenes Scarpa, diretor de futebol do clube, desmentiu, disse que, textualmente, que o contrato estava assinado com a Udinese e que, pior ainda, ampliando a mentira, inventou um salário. Disse que o Edenilson ganhava 80 mil reais mensais no Corinthians e que havia acertado com a Udinese em 200 mil reais mensais. E no retorno para o Parque São Jorge, o Corinthians teria que pagar a diferença. Por si, isso já seria um absurdo, né? Porque seriam apenas 2 semanas entre ir e voltar e com um aumento de salário exorbitante. Mesmo que o Corinthians fosse pagar apenas a diferença. Continuamos desconfiados. Fomos atrás da Udinese. A Udinese não quis responder. O que é muito estranho, uma simples contratação, só dizer se o jogador estava lá ou não. Ontem, às 18 horas e 50 minutos, depois de uma investida numa ótima fonte que temos na CBF, conseguimos o documento oficial da transação entre a FIFA e a CBF, que é chamado de TMS. Obrigatório documento em que todos os dados do atleta, toda a sua movimentação, seja salário, multa contratual, transações, todas têm que estar absolutamente discriminadas. E o documento é revelador. Revela mentiras dos dirigentes do Corinthians, não só do senhor Ximenes Scarpa, como também do senhor Roberto da Nova Andrade, que quer ser presidente do Corinthians, é candidato. Revela mentiras do próprio jogador Edenilson e mentiras também do empresário Jorge Machado. O Corinthians rescindiu o contrato com o jogador Edenilson no dia 27, 3 dias antes de fechar a janela de transferências internacionais. 2 dias após, Edenilson estava registrado num outro clube. Só que, para surpresa, né, de todos nós, nunca foi a Udinese e nem estava na Itália também.
ele foi registrado num clube barriga de aluguel, o Granada da Espanha, onde Jorge Machado tem um trânsito absolutamente livre. E registrado por uma transação sem valores, ou seja, oficialmente Edenilson tem contrato ativo com o Granada da Espanha, que em nenhum momento dirigente algum do Corinthians citou, e também não há como o Corinthians comprovar oficialmente que recebeu dinheiro ou a origem do dinheiro que possa ter recebido. É um indício claríssimo, né, de que possa haver lavagem de dinheiro no negócio. Outra coisa, o documento indica que, diferentemente do que disse Ximenes Scarpa, que, olha, início de carreira no Corinthians como diretor e acumulou muito mais mentiras do que muitos dirigentes aí durante muito tempo na direção de seus respectivos clubes. Então o senhor Ximenes Scarpa disse que Edenilson ganhava 80 mil mensais no Corinthians. Não é verdade. O documento oficial que está na CBF trata o salário como 70 mil mensais. Ou seja, 10 mil eram pagos por fora, o que indica também clara burla ao fisco. Outra situação também difícil de ser explicada é que o Corinthians alega que o contrato de Edenilson venceria no final de 2014. Não é verdade. O contrato venceria no final de 2015, quase 2016, no último dia de 2015, e a multa contratual é de 40 milhões de reais. O Corinthians aceitou receber 1 milhão de euros, abriu mão de uma fortuna. O Corinthians está sendo lesado, sim, nessa história, e os conselheiros do clube, os torcedores, têm a obrigação de exigir a verdade dessa diretoria. Aproveitando-se da falta de coragem habitual dos dirigentes dos clubes brasileiros, a CBF resolveu chantageá-los na última reunião dos clubes que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro. A CBF instaurou uma nova regra, uma regra, digamos, extraoficial, mas que passa a valer porque todos assinaram. O clube que recorrer à justiça comum ou for beneficiado por qualquer decisão dessa justiça, ou seja, todos, os clubes não receberão a verba de TV da Rede Globo. Nessa reunião estavam presentes o representante da Rede Globo, que se calou, portanto concordando, tacitamente com a afirmação, e um representante da Portuguesa também estava no local, e que, pelo que consta, não se insurgiu. Deveria sim ter se posicionado duramente contra, mas somente escutou. Ou seja, é uma clara tentativa de prejudicar a Portuguesa de Desportos. Principalmente porque havia um presidente de um dos clubes interessadíssimos nesse tipo de proposta, nesse tipo de chantagem, que era o presidente do Fluminense. Fluminense, que é a equipe que luta para não cair para a segunda divisão na base do tapetão, enquanto a Portuguesa, embasada na justiça, procura fazer valer os seus direitos. Aproveitando também que estamos falando desse caso vergonhoso da chantagem da CBF, que provavelmente a Justiça de São Paulo, principalmente a de São Paulo, deve fazer cair nos próximos dias, a CBF tentou também afastar do caso o promotor que está para instaurar, se eu não me engano hoje ainda, uma ação pública pedindo que a Portuguesa seja reconduzida à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, dizendo que ela foi prejudicada por uma decisão ilegal do STJD, que infringiu uma lei federal, que é o Estatuto do Torcedor. Pois enquanto a lei para os que agem corretamente segue
a passos de tartaruga, os que são beneficiados pela imoralidade parecem estar sempre um passo à frente. Tomara que a Justiça de São Paulo consiga reverter esse quadro. A lamentável morte do cinegrafista da Band, o Santiago Andrade, serve para que o povo, a imprensa e principalmente os governantes sejam alertados do perigo que são esses black blocs marginais que fazem parte de manifestações populares. O ataque da imprensa à polícia militar, seja ela qual for, é insano, colabora para que essas manifestações se tornem cada vez mais violentas. Sim, a polícia militar comete excessos, evidentemente que comete, e devem ser combatidos. Assim como devem ser combatidos esses vagabundos que tampam o rosto para não serem reconhecidos e têm como único intuito quebrar propriedade pública, propriedade privada e também ocasionar o que fizeram covardemente pelas costas com o jornalista da Rede Bandeirantes de televisão. A polícia militar tem a obrigação de proteger o manifestante. A manifestação de rua é um direito do cidadão, mas a polícia militar tem que combater duramente aquele que ultrapassa o limite do próximo, o limite do cidadão, aquele que vai para as ruas para tocar o terror. O treinador da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, decidiu convocar a seleção brasileira para o amistoso contra a África do Sul, a princípio com jogadores atuando no exterior. É uma evidente manobra para preservar o jogador Fred do Fluminense, o centroavante que deverá ser o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Acertou sim o treinador Luiz Felipe Scolari, porque Fred é hoje, indubitavelmente, o que temos de melhor para o comando de ataque da seleção. Não é nenhum fenômeno, mas não há também fenômenos atuando no Brasil. Talvez um que possa vir a ser, que é o jogador Neymar, de absoluta habilidade, nem discutível habilidade, mas que ainda precisa realmente se encorpar mais como jogador de futebol. E eu não falo fisicamente, falo realmente na participação dentro de campo. A Copa do Mundo é uma oportunidade de ouro para que Neymar possa, enfim, se consagrar. Voltando ao assunto Fred, o Felipão vai ter dificuldade, sim, para substituí-lo caso Fred venha a ter algum problema físico na Copa do Mundo, por isso que ele está sendo poupado até no Fluminense. Eu acho que é a melhor alternativa realmente. E pelo que se vê dos substitutos, prováveis e possíveis substitutos de Fred no comando de ataque da seleção, eu acho que Felipão volta a acertar quando diz que Neymar pode ser utilizado no comando de ataque da seleção se realmente houver algum problema. É muito melhor colocar Neymar com a habilidade que possui no comando de ataque do que colocar qualquer um outro desses Jô, Leandro, Damião da vida, que são jogadores de médio para baixo. O torcedor do Palmeiras e seus conselheiros precisam ficar alertas, hein? A W Torre publicou no jornal Estado de São Paulo dessa semana que perdeu livros contábeis, livros de reuniões com acionistas, livros de presença e tudo mais, exatamente do período do início de conversas com o Palmeiras nas negociações para que fosse reformada a Arena Palestra Itália. Justamente agora, num período que
teremos a quase inevitável arbitragem. Arbitragem que visa decidir quem está certo nos diversos problemas que vêm ocorrendo na relação entre Palmeiras e W Torre. Documentos que deveriam ser e serão, né, requisitados pela comissão de arbitragem. É muito cômodo para a W Torre perdê-los. E mesmo que não tenha sido de propósito, vai saber, né? Mesmo que não tenha sido de propósito, demonstra que a empresa tem problemas administrativos e até de responsabilidade. E vale lembrar que o Palmeiras vai ter que aturar essa gente por mais de 30 anos. É chegada a hora do nosso bate-papo. Vamos aqui dar uma olhadinha, né? Vamos responder, vamos dialogar as perguntas deixadas pelos internautas aqui no blog do Paulinho. É sempre um momento prazeroso do programa em que a gente vai interagir um pouco mais. E eu começo aqui com o Mineiro sempre, né, aqui presente no blog do Paulinho. Ele diz: Paulinho, o que você acha das chances dos brasileiros na Libertadores 2014? Ele diz aqui: Atlético, atual campeão, e o Cruzeiro, atual campeão brasileiro, são favoritos numa edição sem as grandes potências argentinas e sem os times paulistas? Na minha opinião, o Cruzeiro é o grande favorito para vencer o torneio. É o que apresenta o melhor futebol, é o time mais entrosado e conta com a sorte, né, de que os clubes brasileiros participantes do campeonato não são lá não são grandes equipes. E também as outras equipes, principalmente as grandes argentinas, ficaram de fora. Embora o campeão argentino esteja jogando e já estreou perdendo, né, já estreou perdendo a primeira partida, eu acho que de todas as equipes que participam da Copa Libertadores, o melhor futebol é o do Cruzeiro. O Cruzeiro tem a vantagem também de ser uma equipe acostumada a vencer Libertadores, a vencer campeonatos importantes no continente sul-americano. Chá de kiwi esperando Nussmann cair. Paulinho, quais são as chances do Paulo Garcia ser presidente do Corinthians e o Timão se desvincular totalmente desses bandidos organizados? Olha, ainda está muito longe, né, da eleição do Corinthians. Não se sabe ainda quem será o candidato da oposição. Seja ele qual for, as chances são maiores do que na última eleição, porque a oposição do Corinthians já vem com uma bagagem de 40% de votos adquiridos no último pleito do Corinthians e conta também agora com a divisão, né, essa briga que está ocorrendo na situação do Corinthians, que os descontentes tendem a migrar sim para a chapa de oposição. Com relação aos bandidos organizados, precisa torcer para que o próximo presidente do Corinthians, já que esse não tem coragem, tenha coragem de se impor, né? De se impor e entender que o Corinthians depende sim de seus torcedores. Torcedores, aqueles que pagam o fiel torcedor, aqueles que vão a campo sem precisar carregar bandeira de torcida organizada e tudo mais. Torcedores organizados hoje em dia servem apenas para estragar o espetáculo. Devem ficar alijados ou separados de assistir um jogo de futebol, porque eles, quando não estão em grupinho, a gente sabe muito bem que a coragem vai embora. Então eu acho que o Corinthians, principalmente, você está falando do Paulo Garcia, o assunto Corinthians tem total capacidade de vender seus ingressos pela internet, de vender seus ingressos numerados, sem beneficiar torcedor organizado algum. E pode também proibir, como fez o presidente do Cruzeiro, deve fazer, por sinal, a utilização da marca Corinthians por essa gente. E, por consequência, essa gente não vai conseguir os recursos que consegue, porque eles dependem 90% do que facilita a obtenção de recursos das torcidas organizadas é exatamente a ligação com o clube, a ligação, no caso dos Gaviões da Fiel, com o Corinthians. O Gaviões perde até dinheiro de carnaval se o Corinthians evitar, proibir que utilizem o seu símbolo.
por consequência, é a morte dessa gente, uma morte muito esperada pelo torcedor de bem. A Rica diz aqui: você se lembra que o Robério Charlatério de Ogum previu nessa entrevista no blog Salgueiro Futebol Clube que o Atlético Mineiro ganharia o Mundial? Ele errou. Nessa entrevista ele prevê que o Brasil, ele deixa um link aqui, né, seria hexacampeão contra a Argentina. Será que ele vai errar de novo? Olha, uma pessoa que convive de maneira amigável e lado a lado com o Vanderlei Luxemburgo, uma pessoa no mínimo de estômago forte. Muito provavelmente pode ser também uma pessoa de mesmos hábitos. E eu diria que o seu Robério de Ogum, charlatão mesmo, charlatério de Ogum, é ainda pior que o treinador Vanderlei Luxemburgo. Alexandre: já tem gente no Corinthians querendo o nome, olha só que coincidência, de Vanderlei Luxemburgo para o lugar de Mano Menezes? Não está sendo falado, mas tomara que não, né? Principalmente o corintiano não pode aceitar a troca de um pelo outro, que seria trocar 6 por meia dúzia, trocar o mais inteligente pelo menos inteligente e de hábitos iguais. Marcos: quais seriam as punições desportivas contra o Fluminense em caso de comprovação da suposta compra do rebaixamento da Portuguesa? O que é previsto nesses casos? Tem alguma novidade de bastidores? Pelo que eu sei, rebaixamento, perda de pontos até na outra divisão, tem um monte de situação que pode acontecer com o Fluminense. Ele diz aqui também de um imbecil lá do Rio de Janeiro, um tal de Coronel, que está toda hora me xingando no site dele, que eu não vou citar o nome aqui, porque o que eles querem realmente é a promoção. Bart Simpson: algum comentário sobre a Mille Lacombe, principalmente no episódio envolvendo o Rogério Ceni? Olha, a Mille Lacombe, ela perdeu o processo por Rogério Ceni porque ela não tinha prova, né, de que ele falsificou a proposta contra o Arsenal. Se tivesse prova, acho que não teria perdido. Mas uma coisa que o Rogério Ceni falou para ela ao vivo, de que nunca falsificou a assinatura, caiu por terra quando o blog do Paulinho comprovou que ele falsificou uma assinatura, não desse contrato, mas de uma multa de trânsito. Veja que coisa, uma multa de trânsito, uma bobagem, e o Rogério Ceni entrou nessa e teve que fazer acordo na justiça para não ser condenado. Ronaldo Aorca: fala, grande Paulinho, qual o valor o São Paulo teria que pagar para comprar o Pato? Não foi estipulado, né? O Corinthians pagou 40 milhões, certamente São Paulo não seria maluco, né, de atingir esse patamar. Se ele for vendido antes do empréstimo acabar, o São Paulo leva alguma coisa? Com certeza leva alguma coisa. Joey Luiz: Paulinho, você acredita que a invasão dos torcedores tenha sido armada para evitar algum escândalo no clube? Mário Gobi é mesmo esse incompetente ou essa sucessão de burradas foi proposital? O que todo mundo acredita no Parque São Jorge, e as evidências são grandes, né, até pela ligação que possui com as organizadas, é que o grupo de André Sanches, grupo liderado pelo ex-presidente do Corinthians, tenha sido o motivador da invasão. Nelmo Prates: Paulinho, é verdade mesmo que o Andrés pagou o IPVA do carro do observador de vestiários? Ou foi o licenciamento? O que foi mesmo? O observador de vestiários é um repórter da Rádio Bandeirantes, que muita gente sabe quem é. Pagou sim. Carnezinho na mão, parcela por parcela. Brigadeiro: Paulinho, gostaria muito que você investigasse as relações do senador e presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, com o narcotráfico internacional. Forte abraço. Tem bastante gente atrás disso, e o helicóptero é um grande indício de que realmente isso pode ser verdade. Mosqueteiro: Paulinho, um jogador como Zé Paulo tá caindo do céu nas mãos do Mano, e o cara não consegue enxergar. Se ele treinar esse garoto de segundo volante, manda o jogador comum Guilherme embora, o time vai se acertar. O Guilherme está se achando o cérebro do time. Todas as saídas de bola do time estão passando pelos pés dele. Não tem criatividade nenhuma, ele faz o feijão com arroz, toca de ladinho. Olha, pode esquecer de algum jogador jovem jogar bola nas mãos do Mano Menezes. Ele não consegue sequer fazer o jogador veterano entender o que ele fala. Mac Fergus: Paulinho, como vai?
Há muito acompanho o seu site e realmente admiro o seu trabalho. Entre em contato pela primeira vez a fim de me ajudar a entender uma coisa. Por que profissionais ditos sérios, como os da ESPN Brasil, não denunciam as irregularidades que você apresenta? Ou quando as citam, fazem de forma superficial? Haveria o temor de perder patrocinadores? Caso fosse possível, pediria para explanar um pouco sobre os programas esportivos e como eles funcionam. Obrigado pela atenção, grande abraço de um fã. Olha, Mac, a ESPN é das poucas que ainda conseguem entrar nesse tipo de assunto espinhoso, né? As grandes emissoras de TV preferem falar apenas do país das maravilhas do futebol, do lado bonitinho, mostrar só o que acontece dentro de campo, né? Quando, por vezes, o assunto mais interessante está fora, que são as negociatas, as transações, né? As conversas paralelas e muita coisa errada que acontece. A ESPN, ainda que não da maneira como deveria, é das poucas que conseguem tratar desse assunto. Nas TVs abertas, a Rede Globo é parceira da CBF, parceira de alguns clubes. E certamente não vai falar sobre esse assunto, a não ser que seja uma coisa escandalosa, como foi na época da MSI Corinthians, quando a Polícia Federal invadiu o clube e não tinha como eles fecharem os olhos. O resto dos canais que falam de esporte, quem mais tem? Sobrou a Bandeirantes, que exibe esportes. A Bandeirantes é a TV Corinthians. A Bandeirantes é bancada pelo Corinthians. Alguns de seus apresentadores são bancados pelo Corinthians. Você não pode esperar nada dessa gente. Gildo Schmidt. Fala, meu bruxo Paulinho. Leio teu blog todos os dias aqui em Porto Alegre. Está chamando de Forno Alegre. Gostaria de saber se o presidente do Grêmio, Fábio Koff, é um homem exemplar ou mais um dirigente falcatrua? Abraços da nação gremista. Eu diria que não é nem um homem exemplar e também não é um falcatrua. É um político. E um político suscetível a algumas coisas para que chegue ao seu objetivo. Não é, assim, 100% confiável. Tom Boca de Cantor. Paulinho, quais times com mais chances de levar a Libertadores esse ano? Eu, na minha opinião, acredito que seja realmente o Cruzeiro, o resto é tudo no mesmo patamar. Alexandre, fala, Paulinho, tudo certo? Sobre o assunto Lusa-Fluminense, tapetão, uma coisa é dar opinião como jornalista, baseada em fatos e provas, e a outra como torcedor, achando o que é de direito e justo. Na sua opinião, como jornalista, o que ocorreu de verdade no caso citado acima? Quem vendeu, quem comprou, por que vendeu, por que comprou e de onde saiu o dinheiro. Na minha opinião, pelo que os fatos mostram e por informações de fontes, né, ligadas a algum dos lados, a Unimed teria comprado, o presidente da Portuguesa na época, o Manuel da Lupa, teria vendido. Por que vendeu? Vendeu porque tinha uma dívida de 40 milhões de reais com o Banco Banif. Por que comprou? Evidente, para tirar o Fluminense do rebaixamento. De onde saiu o dinheiro? Aí somente o comprador pode dizer. O Wacker fala sobre Raquel Sherazade e sobre a polêmica PT e PSOL defendendo a censura. Nós até publicamos um texto em que exaltamos o direito de expressão da Raquel. Eu acho que você pode concordar ou não com o que ela fala, mas ela tem o direito total de expressar suas opiniões. Coronel Gandolf, Paulinho, talvez o Jorge Cajuru vai se candidatar a deputado federal. Você que o conhece pessoalmente sabe da capacidade dele, caso ele seja eleito, o que podemos esperar da atuação dele no Congresso Nacional? Talvez um conchavo com o Carlinhos Cachoeira, que é uma pessoa de quem ele já pegou dinheiro. Júnior, Paulinho, como o Corinthians conseguiu renovar o patrocínio com a Caixa diante de tantas dívidas? É uma pergunta que todos fazem à Caixa e a Caixa não consegue responder. Fernando Pereira, o Fernandão aqui, que legal. Fernandão, grande amigo do blog do Paulinho, um grande comentarista de futebol. Tomara um dia voltaremos a trabalhar juntos. Boa tarde, amigão. Quanto tempo, verdade. O time do Corinthians está tão fraco que pintou uma vaga de titular para o Cachito Ramírez. É verdade, hein? Verdade. Olha, um time que tem Ramírez como titular, a reserva da Ponte,
fica difícil você esperar grande coisa. Um abraço pro Fernandão, que a gente gosta muito. Sávio, fugindo um pouco de esporte, Paulinho, qual a sua opinião pessoal e profissional sobre Silvio Santos, empresário e apresentador? Bom, como apresentador não há semelhante no Brasil e poucos no mundo. Como empresário eu sempre gostei, mas agora eu fico com o pé atrás por causa daquele negócio do Banco Pan-Americano que ficou muito mal explicado. Mirassol 6-2. Qual a relação do Flávio Prado com a família do Neymar? Olha, eu sei que há uma certa relação em alguns eventos que se encontram, principalmente no final do ano, na casa de um diretor do Corinthians. Se conversam. Agora, se tem mais algum tipo de relação que seja, que ultrapasse esse tipo de amizade, eu realmente não sei. Mirassol 6-2, o Metaleiro participou da invasão ao Parque São Jorge e o Gaguinho. O Metaleiro não tem informação, acredito que não. E esse Gaguinho é alinhado com a diretoria do Corinthians, é possível que tenha até facilitado, né? Qual a sua opinião sobre o serviço militar obrigatório? Eu sou a favor do serviço militar obrigatório. Eu acho que nem que seja o cara comparecer, jogar bandeira, como acontece na maioria das vezes, mas o povo brasileiro tem que entender um pouco que não tem que ter apenas direitos, tem que ter também obrigações. Casparaites. Paulinho, ex-batedor de faltas, agora deu de pedir Allan Kardec na seleção. É mole? Você sabe quais os empresários por trás do jogador? Eu não estou lembrado direito quais são os empresários. Mas quando o Neto fala, é até para desconfiar realmente que a origem do elogio possa ser a que você está insinuando. Não é impossível que o Allan Kardec possa até aparecer na seleção, viu? Diante desse problema com o Fred, eu não convocaria, eu não acho que é jogador de seleção. Mas não é impossível. Não é impossível principalmente porque tem muita gente conspirando a favor. Isso aí. Tá chegando ao final mais um blog do Paulinho no YouTube. Sempre agradecendo a fiel audiência do leitor do blog do Paulinho, do telespectador, né, do blog do Paulinho no YouTube. E contando que semana que vem estaremos novamente todos juntos. Muito obrigado e até a próxima!